Olá, amigos do Esporte e Debate, estamos chegando, estamos de volta aqui na TV Assembleia, canal 51.2, porque aqui você já sabe, o encontro com o esporte maranhense e com você, telespectador da TV Assembleia. Aqui, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o Esporte e Debate de hoje está simplesmente imperdível e você vai ver. MAC vence o Santos do Amapá nos pênaltis, está a 2 jogos do acesso à Série C. Pela terceirona, o Sampaio vence o Asa do Castelão e acaba com a sina de não ganhar jogos como mandante. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o nadador maranhense Frederico Castro. Ele fala sobre suas conquistas e projetos. E mais um resumo de tudo que rolou na primeira etapa do circuito Ilha Magnética Trail Run, que aconteceu na Lagoa da Jance. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, que para você já está no ar. O final de semana foi super movimentado na Lagoa da Jance. Para você que acompanha o Esporte e Debate, na semana passada nós mostramos todos os preparativos para o circuito Ilha Magnética Trail Run, que aconteceu na ilha de São Luís. E o repórter Evandro Júnior foi acompanhar neste final de semana como foi a prova. Vamos dar uma observada o que rolou na ilha de São Luís? Antes da largada, uma sessão rápida de aquecimento. E lá vão eles para uma aventura ecológica matinal. Foram 8 quilômetros e 600 metros de percurso, desbravando a vegetação fechada, numa área preservada e ainda pouco explorada por atletas e praticantes de esportes off-road na capital. A primeira edição do circuito Trail Run Ilha Magnética foi uma prova de resistência. Os organizadores passaram várias semanas montando o circuito. Agora eles enfrentam a maratona de 2 horas de corrida. Haja fôlego. Prazer para mim comemorar meu aniversário aqui na trilha Ilha Magnética. Parabéns, Jamile. Vamos lá. Mais fácil. Como é que tá lá? Difícil. Como é que tá? Morrendo! Um evento que vai além do incentivo ao esporte. No meio da mata, a figura de Ana Jansen fazendo visagem com seu escravo. É que nesta região foram descobertas ruínas de uma propriedade que teria pertencido à lendária senhora de escravos. Essa representação é como se aqui é a propriedade dela, né, onde ela está, né, com seu escravo, né, a vigiar, né, para não deixar depedrarem. Mas isso aqui estava tudo fechado. E aí a gente veio andando e olhando os caminhos que tinham, né? E nos deparamos com isso aqui. E acreditamos ser o poço, né, da casa de Ana Jansen. E aqui tem várias construções, muros, né? Se você for ver aqui no caminho aqui, tem vários alicerces, né? De uma construção antiga feita a barro. Uma sequência de altos e baixos, tudo sinalizado. Os corredores vão se separando. É uma questão de preparo e concentração. Aos poucos, os corredores vão cruzando a linha de chegada. Depois de muito esforço, subidas e descidas. Ao final da prova, a recompensa. No pódio, os 3 primeiros colocados na categoria masculino e feminino. Já sou acostumado a correr rua, essa trilha para mim foi um evento muito inédito, nunca tinha corrido em trilha nesse nível e foi bem difícil. Difícil foi, muita subida, descidas muito íngreme, mas graças a Deus deu tudo certo e é um evento muito bom. Parabéns pelo evento, até porque o nosso estado, ele é um estado carente desse tipo de prova, entendeu? Então, o evento está de parabéns. O circuito terá continuidade em outras etapas, em locais diferentes. A organizadora diz que a ideia, além de incentivar o esporte e a prática da atividade física, é chamar a atenção para a questão da preservação ambiental. Surgiu a ideia de tentar fazer uma prova para que todo mundo tivesse conhecimento e realizasse um evento no final da trilha para confraternização, para conscientização da galera, de preservação da nossa trilha. E assim a gente vai com certeza fazer nas próximas para que isso se torne uma frequência, uma rotina aqui na nossa cidade. E movimentou bastante a ilha de São Luís, essa etapa do circuito Ilha Magnética. Para a gente falar mais sobre o tema, estou recebendo aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Júnior. Prazer. Tudo tranquilo? Tranquilo. Você esteve na Baixada no final de semana, tá tudo legal em Pinheiro? Sim, na cidade de Pinheiro, na Princesinha da Baixada, tudo tranquilo. Tudo cidade bem. Boa, de um povo hospitaleiro, né? Isso, acolhedor, comemos piaba frita, né? Opa, que coisa boa. Exato. Agora, Greg,
para o telespectador da TV Assembleia, e esse circuito Ilha Magnética aqui em São Luís, que o Evandro Júnior acompanhou para a gente? Juliana. Na verdade, na semana passada a gente já começou acompanhando esse circuito Ilha Magnética Trail Run, que é uma experiência nova aqui em São Luís, essas corridas de trilha, trazendo todo o trajeto, né? O roteiro. Isso. O Joelson acompanhou, até, por sinal, é um atleta da modalidade, né? Conhece bem o nosso bem, junto com a Jamile. E nesse final de semana, o Evandro foi junto com o Gleidson, Juliano, sabia? O Gleidson foi... O Gleidson conhece um monte de trilha, mato. Exato, ele foi escalado para acompanhar na Lagoa da Jansen essa primeira etapa do circuito, Ilha Magnética Trail Run, e pôde acompanhar os 8 quilômetros e 600 metros de prova. Pelo que a gente soube, pelo que a gente pôde acompanhar na matéria, foi muito bem organizado, a trilha montada com locais de dificuldade, até inclusive atletas de alto nível competiram e puderam sentir a dificuldade da prova. O Joelson já tinha mostrado na semana passada tocos, pedras, árvores mal cortadas, entendeu? Então teve alguns até numa tomada aérea, né, com o nosso drone, ele pôde dar uma noção exata, né, de toda a área, de todo o perímetro que foi utilizado para a prova, né? Exatamente. E vale ressaltar que essa é uma experiência nova, é apenas a primeira etapa, né? Vão ter outras etapas, a Jamile está organizando isso aí, que também é uma competidora da modalidade, mas nesse momento está como organizadora. E a partir daí nós vamos ter mais adeptos, né? Isso, essas corridas de trilha, foi uma corrida que na verdade ela juntou trilha com asfalto, alguns trechos foram feitos no asfalto da Lagoa da Jansen, mas o importante é que é o primeiro passo. Ô Greg, eu não sei se você tem sentido isso, mas eu tenho visto que tem crescido bastante essas provas corridas pelas ruas de São Luís, né? Tem acontecido bastante, algumas empresas privadas, alguns órgãos, inclusive, estaduais ligados ao esporte, estão fazendo essas corridas. E essas trilhas também vêm sendo desenvolvidas aqui em São Luís de maneira hoje mais intensa, né? Na verdade é uma coisa assim nova, vamos dizer assim. É uma tendência, dos últimos 5 anos, é uma coisa salutar, né? Porque, claro que... você está no meio do verde, é bacana, isso, né? E também da saúde, né? Das pessoas. E, inclusive, várias empresas, como você falou, particulares, empresas privadas e também empresas públicas já fazem suas corridas. Canais de televisão também fazem suas corridas, né? Nossas co-irmãs também fazem suas corridas e é uma experiência bacana, uma experiência muito útil para a população e para a sociedade maranhense. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais da trajetória do nadador maranhense Frederico Castro aqui no Esporte e Debate. Ele fala sobre a sua vida, a participação em competições e títulos nacionais e internacionais e fala sobre seus projetos também. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte em Debate. Gente, você vai conhecer agora um pouco mais da trajetória, os títulos que foram conquistados e os novos projetos de um nadador maranhense que é campeão e recordista na natação brasileira e mundial. Falo de Frederico Castro na categoria Master. Ele conversou com o repórter Ronald II e você vai conhecer um pouco mais da trajetória desse campeão da natação maranhense. Olá, galera do Esporte em Debate. Viemos até uma escola de natação desta vez para entrevistar uma fera que é motivo de muito orgulho para o estado do Maranhão. Esse cara aqui, ó, Frederico Castro, bateu o recorde mundial dos 200 metros borboletas. Grande Frederico, seja bem-vindo ao Esporte em Debate. Vamos começar, Frederico, falando do início da tua carreira. Da onde é que veio esse incentivo para brilhar aí dentro das piscinas? Bom, comecei com 7 anos de idade, por indicação do meu pediatra, por problemas respiratórios que eu tinha. Sim. E isso me ajudou bastante, tanto no fato das atividades aquáticas serem bem lúdicas, as amizades que eu fiz e as competições que eu participei no início me motivaram a continuar no esporte, que eu pratico há 20 anos. Frederico, o problema respiratório foi resolvido, né? Mas você partiu já para as questões das competições, já foi entrando no campo profissional da coisa, mais ou menos quando? Bom, eu tinha a natação como um hobby, assim, eu ia mais para ficar com meus amigos, paquerar umas gatinhas e tal, mas aos 15 anos eu estabeleci o segundo tempo do Brasil na prova de 100 metros de borboleta, uma prova que eu não treinava tanto.
e que criou-se uma expectativa muito grande para que eu participasse do Mundial Júnior, que era o Mundial da categoria até 16 anos. Isso que aconteceu em 2006. Isso que aconteceu em 2006. E eu vi que o tempo que eu tinha feito estava bem competitivo, assim, com o pessoal de São Paulo, com atletas brasileiros que treinavam em grandes centros nos Estados Unidos e Austrália, e que eles vieram para cá justamente para tentar fazer o índice do Mundial Júnior. E eu treinando aqui nessa piscina de manhã e de tarde, focado, consegui a vaga para a seleção brasileira. Foi minha primeira seleção brasileira. Sim. E graças a Deus a gente conseguiu o 3º lugar na competição no revezamento 4 por 100 medley. E a partir daí eu decidi me profissionalizar como nadador de competição. 2006 para cá, o negócio desengatou mesmo e aí pronto, foi participando de competições. Quais são as principais conquistas que você pode destacar aqui pra gente? Além desse Mundial Júnior, que foi o pontapé inicial assim, de grande resultado, sendo que antes eu já havia batido recordes brasileiros, maranhenses e Norte e Nordeste. Depois dessa de 2006, eu consegui seleções brasileiras para ir para o Sul-Americano, para a Copa do Mundo. Participei de campeonatos europeus, fui chamado por universidades nos Estados Unidos, que tem um time de natação bem forte. E clubes de São Paulo e Belo Horizonte me convidaram a fazer parte da equipe. E os resultados foram campeonatos internacionais, conheci 17 países. Desses 17 países eu consegui uma medalha para o Maranhão. E campeonatos mundiais, Copa do Mundo, Sul-Americano, Campeonato Europeu. E a competição que vem, a gente sempre tem que estar pronto e ninguém treina para ficar em segundo. Claro. A gente sempre vai em cima em busca do ouro. Bom, perfeito. Frederico, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse grande feito que é o recorde mundial, mas não vamos perder aqui o gancho da coisa. Como é que foi sair daqui do Maranhão, ir para outros países? Era um garoto, tinha acabado de... estava na adolescência ainda. Como é que foi a mentalidade aí para enfrentar um desafio como esse, Frederico? Bom, é bem complicado, assim, no auge dos 16 anos a gente quer sair, quer namorar, quer ir pra festa, pra show. E ao mesmo tempo a gente tem uma vida de atleta cheia de objetivos grandiosos, onde a gente não quer ficar para trás. Então eu decidi, foi uma escolha que eu tive a partir do Campeonato Mundial. E abri mão de passar momentos com minha família, com meus amigos. E deu certo, assim, foi complicado, não digo que é fácil, claro, mas eu aprendi bastante, amadureci muito rápido, questão de acordar cedo para ir em busca do objetivo. E os resultados vieram, graças a Deus. Sobre o recorde mundial, acabamos de conquistar, botar o nome do Maranhão num dos patamares mais importantes da natação mundial. A gente sabe, Frederico, que o recorde é uma busca intensa do atleta sempre, né? Mas esse recorde em si, esses 200 metros borboleta, era um desafio que você tinha para si, você treinava para poder atingir esse objetivo? Bom, a vida de atleta não é só vitórias também, claro, a gente passa por altos e baixos. E assim que eu não fiz o índice olímpico, eu dei uma parada, minha filha nasceu, passei a priorizar mais a paternidade, estar ali presente. E voltei a treinar aos poucos, foi um baque muito grande esse fato de não ter pego o time olímpico. Mas o jogo segue, a gente volta para a piscina, a gente volta ao foco de novo. Mas fazia pouquíssimo tempo de treino, eu tive 1 mês e meio para treinar para bater um recorde mundial. Sim. Tempo esse do recorde mundial, que é um recorde mundial master, da categoria 25 aos 29 anos. Enquanto isso, tem os recordes mundiais absolutos. Sim. São essas competições que participam o Michael Phelps, o César Cielo e nadadores que a gente conhece a nível internacional. Certo. Essa missão do Master foi um convite da PCF para que eu tentasse estabelecer esse recorde, que é um tempo que eu já fazia nas competições quando eu estava bem, quando eu estava bem treinado, bem condicionado. Na China, por exemplo, eu estava treinando meses, quem sabe perto de anos, e fui para a China, competi e fiz um tempo. Esse tempo eu tinha que repetir aqui em São Luís, voltando a treinar 1 mês e meio, e eu fui pro tudo ou nada. Eu falei, a missão dada tem que ser cumprida. Então eu me concentrei bem, tinha dias que eu achava que eu não ia bater o recorde, porque os treinos não estavam rendendo do jeito que a gente quer, claro, eu cobro muito em relação a isso. Mas no dia da prova foi questão de centésimo de segundo e deu certo, a gente conseguiu bater o recorde. E bacana, é uma honra muito grande representar o estado que eu nasci.
e bater recorde representando no estado. Muito bom. Frederico, ao dizer que você se cobra muito, a gente começa a imaginar também como é que é a rotina, por exemplo, além de treinos, de alimentação. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é esse tipo de rotina que você é obrigado a conviver diariamente. Às vezes as pessoas me perguntam quanto tempo por dia tu treina. Eu acho que o treino está tudo misturado com o fato de horas a serem descansadas para poder recuperar entre um treino e outro. A alimentação que a gente deve ter cuidado para não ir numa festa e também às vezes o que não deve seguir na dieta certa, porque senão vai comprometer o resultado. Então o treino se estende ao longo do dia, na suplementação, alimentação, descanso e treino, que é a chave do negócio. Assim. Pode ter o melhor preparador físico, a melhor estrutura de treino, mas se a pessoa não treinar, a pessoa não consegue. Certo. Isso é um esporte bem justo. E eu vi atletas do mundo inteiro tentando bater esse recorde. Desde o ano passado era um recorde que me chamava a atenção por eu fazer parte da faixa etária do recorde mundial. E eu via na internet, em matérias internacionais, atletas da Itália, do Japão, da Rússia, na tentativa de bater o recorde e não conseguia. Até que eu recebi o convite e deu certo. Aliado à suplementação, alimentação e descanso, a gente consegue chegar nos objetivos. Perfeito. A falta de patrocínio ainda é uma dificuldade muito grande? Sim. Agora, por exemplo, daqui a uma semana vai começar o Campeonato Mundial Master na Hungria, onde o segundo, terceiro, quarto até o 15º lugar do ranking mundial vão estar presentes. E eu, que sou recordista mundial, não vou estar porque não tem verba suficiente para pagar uma passagem daqui para a Hungria, pagar hospedagem, alimentação, transporte. Então é uma competição que eu vou ter que assistir em casa e torcer para ninguém bater o meu recorde. E mais para frente a gente espera sim conseguir patrocínios ou projetos que me deem a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer melhor. Então peraí, Frederico, você acabou de bater o recorde mundial, 200 metros borboletas Master, categoria Master, e não tem patrocínio para ir para uma competição como essa. Como é que você visualiza outros atletas que têm potencial para ir e ainda não conquistaram um feito como esse? E também, como é que vai ser? Como é que funciona isso? Natação, assim, eu tenho patrocínios, eu tenho patrocinadores que me ajudam desde o início, mas que não suprem Sim, claro. para uma competição desse esporte, desse nível. E a gente faz o esporte porque a gente ama o esporte, não é por dinheiro, não é por fama, não é por prestígio, não é por nada. A gente faz porque a gente quer se superar e ser melhor a cada dia como profissional e pessoa. Sim. Então o fato de não participar de um campeonato desse deixa a gente triste, mas nosso trabalho é reconhecido, a gente não precisa viajar até a Hungria para saberem o que a gente faz. Então, de lá ou de qualquer lugar onde eles estejam, eles sabem que a prova tem um recordista que é daqui do Maranhão, que para mim já está de bom tamanho. Trouxemos algumas medalhas aqui para a entrevista. Vamos apresentar essas medalhas aqui. Eu estou vendo aqui um ouro, um bronze, prata. A minha primeira medalha foi essa aqui, conquistada em Berlim, em 2009. Show. Onde o Phelps, em 2008, tinha ganhado 8 medalhas de ouro na Olimpíada. E ele foi para essa etapa aqui. E ele ficou em 5º lugar nessa prova, dos 200 borboletas. Sim. E eu fiquei em segundo, a gente nadou na mesma série, um do lado do outro. E eu consegui chegar na frente desse alienígena. O Phelps ficou em 5º lugar nessa mesma competição. Então, pô, já dá para dizer alguém do Phelps ali. Aí, no ano seguinte, eu fui para 2 etapas da Copa do Mundo, uma na China, que eu fiquei em segundo lugar também nessa mesma prova, dos 200 metros. Ok. E voltei para Berlim e ganhei do cidadão que tinha me ganhado em 2009, fiquei em primeiro lugar. Muito bom. O Phelps não foi. E essa aqui foi, eu considero como a mais importante, que foi no momento que eu estava pensando em desistir do esporte, assim. Eu nadava pelo Flamengo, a Patrícia Morim saiu do Flamengo e todos os esportistas ficaram sem salário, sem patrocínio, sem treinador. Sim. E eu falei, não, eu vou dar a última cartada aqui, eu vou ver o que eu posso fazer. E eu treinei sozinho para essa competição e foi em Dubai. Peguei tudo que eu tinha, falei, eu vou para Dubai, eu vou competir, alguma coisa vai acontecer porque treinado eu estou, fiz o que eu pude. Eu fiquei em terceiro lugar. A partir dessa medalha bem aqui, eu voltei a receber aquelas propostas que eu recebi antes dos clubes. Sim. Essa foi em qual ano, Dubai? Desculpa. 2013. 2013. Aí eu voltei para a Copa do Mundo
em 2015 na França, fiquei em 6º lugar. Apesar de não ter a medalha, foi um resultado tão bom quanto essas outras, porque foi numa piscina olímpica e a piscina que eu treino é uma piscina de 25. Eu comparo assim, como tentar botar um jogador de futsal para jogar em futebol de campo. Sim. Treino em futsal para jogar em campo. O cara vai jogar, vai, mas vai ter uma certa dificuldade, seria mais fácil. Falcão, por exemplo, não conseguiu sair da quadra para ir pro gramado, né? É como se fosse outro esporte. Então, treinar numa piscina de 25, se deparar com os melhores do mundo na piscina olímpica e ficar em 6º lugar, para mim foi tão bom quanto ter essas medalhas. Então, eu pretendo voltar agora para essa Copa do Mundo e representar todo mundo que acredita no esporte, nos patrocinadores e meus familiares. Perfeito. Grande Frederico Castro, para a gente da TV Assembleia. Enorme prazer trazer você aqui até o Esporte em Debate. Agradecemos imensamente a sua participação em nome dos nossos apresentadores Gregório Dantas, Juraci Filho, e não tenho nem dúvidas que outras entrevistas virão, assim como outros recordes mundiais. Trabalha para isso. Valeu. Muito obrigado mesmo. E valeu pelo apoio que vocês dão ao esporte. Perfeito, obrigado mesmo. Então, galera do Esporte em Debate, nós ouvimos aqui Frederico Castro, recordista mundial nos 200 metros borboleta, categoria Master. Levou o nome do Maranhão aí para as alturas da natação mundial. Até a próxima. Ô Greg, o Frederico é um grande campeão da natação maranhense e, sem dúvida nenhuma, serve de inspiração para uma nova geração que vem da natação. E ele, por muito pouco, não representou o estado do Maranhão e o Brasil nas Olimpíadas. Jurinha, na verdade o Frederico é um caso excepcional, né? Na verdade, mais especificamente falando aqui do Maranhão da natação, nós temos algumas, a próprio programa Esporte em Debate está trazendo algumas figuras que levam o esporte maranhense e a natação maranhense para nível brasileiro, nível nacional, nível mundial, né? Nós entrevistamos recentemente o Enzo Raiol, também a filha do Alexandre Nina também, a Júlia Nina. A Júlia Nina, e agora o Frederico Castro, e por coincidência, não deve ser por mera coincidência, né? Os 3 da Academia Nina de Natação aqui, treinados pelo Alexandre Nina, né, Julinho? O que comprova o trabalho de eficiência, né, de eficácia também do Alexandre Nina, né? Exatamente. Não é à toa que você tem tantos campeões dentro de uma modalidade e com um técnico, né, trabalhando. Você tem a Hertel, que é um grande valor nas maratonas aquáticas, a Júlia Nina, que é primeiro lugar no ranking, você tem o Frederico Castro, você tem o Enzo Raiol, exatamente. Né, 4 medalhas de ouro em Livorno, na Itália. Quer dizer, isso não é por acaso, né? As conquistas não vêm por acaso. Não é por acaso, e inclusive, agora nesse final de semana, na próxima semana, nós vamos trazer uma matéria especial a respeito do desafio da Lagoa do Caçó, no município de Primeira Cruz, ali divisa Primeira Cruz e Humberto de Campos. Que a Poliana Okimoto brilhou, né? Já era esperada, ela era a grande favorita. Exatamente. Né? Nós enviamos o repórter Ismael Gama, ele estava lá na Lagoa do Caçó, vai trazer uma matéria completa. O próximo programa Esporte em Debate, da próxima segunda-feira, vamos trazer essa apresentação. E que a Júlia Nina e a Hertel também foram muito bem, né? Segundo e terceiro na prova. E esse desafio da Lagoa do Caçó é mais uma prova organizada pelo Alexandre Nina, através da Academia Nina. Não tivemos só natação, também tivemos prova de caiaque e de stand-up paddle nessa desafio da Lagoa do Caçó, que é um paraíso, né? Vamos dizer assim, um paraíso no meio dos lençóis maranhenses, né? A porta de entrada ali dos lençóis maranhenses. Paisagismo maravilhoso, né? Exatamente. Mais a respeito do Frederico Castro, nós podemos destacar que ele foi campeão mundial master de natação, né? E, inclusive, levando o nome da Academia Nina para mais uma vez a nível nacional e a nível mundial, né? Para o pódio mundial. Exatamente. Né? Depois do intervalo, destaque do Esporte em Debate para o futebol. Olha, o final de semana foi de grandes resultados para o futebol maranhense. No sábado, o Sampaio subiu mais um degrau no G3 agora da Série C, ganhando asa. E ontem tivemos o Maranhão Atlético Clube despachando o Santos no Amapá. O MAC está na 4ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Agora o futebol do Esporte e Debate, Campeonato Brasileiro Série C. Jogando no sábado no Estádio Castelão, o Sampaio Corrêa Futebol Clube acabou com a sina de não ganhar jogos como mandante em São Luís. O tricolor de aço venceu o Asa e subiu mais um degrau no G4 da Série C do Brasileirão. Os constantes tropeços dentro de casa e a vontade de vencer fizeram a torcida do Sampaio protagonizar uma ação curiosa. Veja estes pacotes ao lado do gramado.
quem pensou em sal grosso, acertou. Um grupo de torcedores cercou todo o campo de jogo com sal grosso. É que na crença popular acredita-se que o sal grosso espanta as energias negativas, como o mal olhado e a inveja. Mas com a bola rolando, o tricolor tomava as iniciativas. O primeiro lance de perigo veio neste contra-ataque. E o Tinho lançou Felipe Marques, mas o atacante chutou fraquinho. O Sampaio tinha o domínio do jogo, mas pecava nas finalizações. Agora veja quanta falta de sorte neste lance. Isaac escorou de cabeça. Felipe Marques mergulhou e meteu a bola na trave. Na volta, Marlon chutou forte. E o goleiro Carlão fez uma defesa daquelas de pagar ingresso. O Asa produzia pouco e o primeiro chute ao gol só saiu no segundo tempo. Se cada um chamar a sua responsabilidade para a gente reverter isso aí, porque quem botou a gente na situação foi nós mesmos e só a gente pode tirar. E ninguém mais acredita. Só a gente mesmo vai acreditar, nossos familiares, e a gente dá força para a gente para dar continuidade, erguer a cabeça e chamar a responsabilidade. E foi mais um contra-ataque bem encaixado que o gol tricolor saiu. Depois que Marlon arrancou em velocidade pela esquerda, ele encontrou Iltinho livre pelo meio. O camisa 10 lançou para Felipe Marques e chegou chutando forte e fez a torcida vibrar no Castelão. Que vale a vitória, a gente sabe que os dois times estavam muito encostados da gente precisava entrar no G4, sabe que a competição é muito disputada. Agora é trabalhar, descansar, porque ainda tem mais aí na frente. E o próprio Felipe Marques ainda desperdiçou essa ótima oportunidade, depois que recebeu assistência do atacante Isaac. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o tricolor saiu de campo com mais 3 pontos. Feliz, né, cara? Fazer um bom trabalho junto com meus companheiros. Encontramos bastante dificuldade na equipe deles, toda a equipe marcando bem atrás da linha da bola. E conseguimos furar esse bloqueio. E aí, a partir desse momento, passamos a defender e todos nós ali firmes ali atrás. Toda a defesa, desde o lado do ataque, todo mundo marcando, se empenhando para não tomar o gol e conquistar essa vitória importante. Apesar de estar jogando dentro de casa, mais uma vez o Sampaio vacilou bastante. Mas a vitória dá tranquilidade, porque o time continua no G4, agora na 3ª posição com 19 pontos. Agora eu não sei se foi pelo sal grosso, mas os 5.000 torcedores que foram ao estádio Castelão saíram felizes com a vitória, porque há 2 meses o Sampaio não vencia jogando em São Luís. Sampaio agora, Greg, é G3 no Campeonato Brasileiro. G3. Nem mesmo os resultados no complemento da rodada modificarão a posição em que o Sampaio se encontra. E acabou com essa sina de não ganhar jogo como mandante aqui em São Luís. Mas foi difícil, viu? 1-0 só o jogo. Foi difícil. Na verdade, a equipe do Asa já tinha vindo aqui em São Luís, na oportunidade passada, enfrentar o Motoclube, mas não demonstrou grande coisa. Foi um jogo difícil. Para mim, o que demonstrou foi que a equipe do Sampaio ainda tem aquele grave problema de não conseguir jogar bem como mandante aqui em São Luís. Claro que tirou o peso das costas, porque finalmente ganhou em São Luís. Venceu e é importante vencer em casa. É importante, né? Mas esse problema tem que ser diagnosticado e receitado, e melhorado. E eu quero falar com você e com o público aqui que está ligado na TV Assembleia, no Esporte e Debate, algumas questões importantes. Para mim, por exemplo, no aspecto da estratégia, o Francisco Diá, ele muda a estratégia com um time que joga fora de casa, e aí o Sampaio tem 3 vitórias, tem alguns empates. Exatamente. E jogando em casa, o Sampaio tem dificuldades para propor o jogo. Por quê? Todo time que vem jogar aqui no Castelão joga com 2 linhas de 4, às vezes com uma linha de 4 e outra de 6, como jogou o Asa. Uma de 5, é um ferrolho de igreja, né? À frente ali da defesa. E você precisa abrir as jogadas como? Pelos lados do campo. Exatamente. E aí é que eu quero chamar a atenção do público. Porque para jogar pelo lado do campo, o Sampaio vem utilizando o Iltinho. Isso. Né? Para jogar por dentro, pelo meio campo, como homem de criação, não pode ser o Iltinho e nem o Marlon. Nunca o Sampaio tem um jogador com características para isso, que é o Wellington Rato. Exatamente. E aí o Wellington ficou no banco e o Francisco Diá lançou o Iltinho. O resultado, Iltinho toda hora batendo na marcação e não conseguiu criar, galera. É verdade. A gente já até falou disso, diversas oportunidades aqui, que o Iltinho jogando pelo meio do campo... Ele embola, né? Ele não consegue jogar, porque ele tá jogando... Por sinal, o Iltinho foi um dos responsáveis pelo gol do Sampaio, mas, na minha opinião, jogou mal a partida. E jogou mal por não estar jogando na sua posição correta. E o Tinho sempre foi jogador de lado de campo. Ele pode jogar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Isso aí ele consegue, já demonstrou até inclusive em outros times que consegue fazer isso. Mas jogando pelo meio, vamos dizer assim,
aquele poder de cadenciar, de controlar um meio campo, de fazer uma leitura periférica do jogo, né? De fazer um passe, distribuir, saber a hora de fazer a passagem dos laterais. Isso, né? A hora de cadenciar, de acelerar, de diminuir o ritmo, ele não sabe. Ele não tem essa característica. Não consegue. Se você for buscar lá atrás na carreira do Iltinho, você vai se lembrar de quê? Diversas vezes ele jogou como ala direita. Isso. Já jogou como ponta direita. Até do lado esquerdo também. Mas não tem característica, e é bom que a gente possa falar isso para o telespectador, que existem dois tipos de meia. Sim. Existe o meia atacante, aquele que acelera e que se aproxima do ataque, e existe o meia de criação. Geralmente, ele é mais lento. Isso. Né? Ele pega a bola, joga mais atrás, ele espera a passagem, ele joga um pouco atrás da intermediária. E é dele que saem os principais passes de criação de jogada. Por isso, meia de criação. Isso. Poucas equipes no futebol brasileiro têm um jogador com essas características. Poucas equipes têm. O Sampaio tem, que é o Wellington Rato. Isso, o Wellington Rato tem, inclusive nem entrou. Uma contratação pedida pelo próprio Francisco Dias. Aí ele saca o Iltinho, aí todo mundo esperava, vai botar o Wellington Rato. Não colocou, botou o Fernando Sobral, que é um jogador que está há muito tempo sem ritmo, vem de uma contusão, precisa de uma adaptação e não rendeu nada. E tem características parecidas com o próprio Iltinho, né? Verdade. Então, o Sampaio sofreu, na minha opinião, sofreu mais do que deveria, porque a equipe do Asa, como eu já falei, é uma equipe limitada, na minha opinião, uma equipe que vai brigar até o final do campeonato para não cair, juntamente, infelizmente, vamos dizer assim, com a equipe do Motoclube, que está numa situação meio ruim, né? E com a própria Confiança. Mas, tirando esse fator de dificuldade que o Sampaio teve, de criar oportunidade de gol, inclusive de quase sofrer um empate no final do jogo. Mas no primeiro tempo eles tiveram 2, 3 oportunidades, poderia ter feito 3 gols e passava o recibo. E o Felipe Marques continuou apesar de ter feito gol, aquela sina de perder muitas oportunidades dificuldade de gol. Para finalizar. Dificuldade de finalizar. O Sampaio, na minha opinião, está se consolidando dentro do G4, que é um fato importante. É um seríssimo candidato a uma dessas vagas para a segunda fase. Isso, né? É um seríssimo candidato a passar para a próxima fase da Série C e enfrentar do outro grupo. E agora, Juninha, tem confronto difícil, na minha opinião. Contra o Cuiabá, né? Isso, contra o Cuiabá, jogando lá na Arena Pantanal. No domingo. No domingo, o jogo está marcado para 19 horas, a gente está querendo saber se depende do fuso, né? Se vai ser 19 horas ou 18 no horário daqui, 19 no horário de lá. Mas é um adversário direto, porque o Cuiabá, neste momento, tem 14 pontos, né? Está na 7ª colocação, o Sampaio ganhando faria com que o Cuiabá não avançasse mais na tabela e se distanciaria de um adversário, praticamente anularia as possibilidades do Cuiabá de conseguir chegar ao G4. O Cuiabá que nesta segunda enfrenta o Remo, né? Exatamente, que enfrenta o Remo, que é outro adversário. Está ali a 3 pontos do Sampaio. A 3 pontos do Sampaio, na 4ª colocação. Mas está bem o Sampaio, com 16 pontos. O Sampaio está muito bem. Campeonato Brasileiro da Série D. O Maranhão Atlético Clube, jogando no estádio Zerão, em Macapá, conquistou um dos feitos mais importantes dos últimos anos, e principalmente se tratando de Maranhão Atlético Clube. O Bode havia jogado a primeira partida da terceira fase em São Luís e empatou diante do Santos do Amapá por 2-2, com 2 gols do Naú. Precisava de um resultado de vitória no tempo normal para conquistar a classificação. E o resultado se repetiu, de São Luís em Macapá. 2-2 foi o placar do jogo. Jonas Piu Piu abriu o placar logo a 1 minuto de jogo. O Maranhão sofreu o empate. O Maranhão esteve na frente de novo, fazendo 2-1 com o gol de Yuri. O Fabinho empatou o jogo aos 26 minutos do segundo tempo, 2-2, resultado que persistiu até o final do tempo normal. Exatamente. Como aqui havia sido 2-2, fomos para as penalidades máximas. E olha, a equipe do Santos abusou de perder as oportunidades. Foram 3 cobranças de pênaltis desperdiçadas. O Maranhão desperdiçou 2, com Curuca e com Chico Bala. Mas o Adalto, na série, a primeira alternada, não perdoou, botou no fundo do gol, fazendo o gol da classificação heróica do Maranhão Atlético Clube lá em Macapá, não é, Greg? É verdade, não faltou emoção, né? Não faltou emoção. Isso aí foi para quem estava com os nervos em dia. Quem estava assim em dia, o torcedor do Mike sofreu muito. Foi um resultado heróico e histórico para mim, na minha opinião, do Maranhão Atlético Clube, conquistado lá no estádio Zerão, em Macapá. O Maranhão abriu o placar, como você disse, sofreu empate, depois fez os 2-1 e logo depois, perto assim, nos 25 minutos do segundo tempo, sofreu o 2-2. O resultado foi mantido até o final, como você bem lembrou, e houve aquelas disputas de pênalti. Na disputa de pênalti, o Maranhão começou muito bem, com todos os jogadores no começo fazendo os gols, né?
E a equipe do Santos parece que não treinou penalidade, né, Juliano? Não acreditou. Ou não acreditou, né? Não acreditou que ia ser 2-2. A gente tem informações... Porque só um resultado poderia levar para a cobrança de pênalti. Aos um empate 2-2. 0-0 era o Santos classificado. 1-1 Santos classificado. Isso. 3-3 o Maranhão estaria classificado. 4-4 assim por diante. Sim. Vitória do Santos classificado. Vitória do Maranhão, obviamente o Maranhão. Então só tinha um 2-2 para ir para a cobrança de pênaltis. E foi justamente o que aconteceu. Exatamente. E a gente tem informações que o Maranhão sim treinou pênaltis, né? E o Rui Scarpino, preparou inclusive, bem. Aqui em São Luís treinou e lá deve ter treinado e também. E aqui né? eu quero destacar a confiança do treinador Rui Scarpino. Porque depois que o Maranhão empatou aqui, abriu-se uma preocupação muito grande. Olha, esse time mostrou qualidade aqui no Castelão. A né? própria torcida ficou com medo. Todo mundo ficou, de repente, preocupado e ele disse, nós vamos conquistar essa classificação lá. O Maranhão vai sair de campo classificado. Quer dizer, é de alguém que conhece bastante, tem um grupo na mão, conhece no trabalho dele e da própria equipe do Maranhão. Né? E esse resultado mostra mais uma vez como a diretoria do Motoclube foi irresponsável. Infeliz. Irresponsável também em demitir o técnico Rui Scarpino, porque ele está conseguindo um sucesso absoluto na equipe do Maranhão, com um orçamento muito menor do que a equipe do Motoclube tem. E tá quase lá, né, Juninho? Faltam apenas 2 jogos. Faltam 2 jogos. Será o último mata-mata antes, né, do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, que o Rui conhece bem. Ano passado ele conquistou com o Moto. Subiu com o Moto. Enfrenta o Operário do Paraná. Exato. O Operário atingiu 21 pontos. 21 pontos. O Maranhão 16 no geral. Por isso, a segunda partida será em Ponta Grossa, no Paraná. Certo. Primeiro jogo já confirmado para domingo do Estádio Castelão contra a equipe do Operário. Sim. E é jogo que o Maranhão precisa fazer o resultado. Aí vem aquela cantilena de novo. O Maranhão precisa ganhar aqui. Precisa ganhar. Para ter um pouco mais de conforto para o jogo de volta, né? Exatamente. Precisa ganhar e precisa ganhar sem sofrer gol, porque essa questão do gol fora ainda fica valendo como critério de desempate. É muito perigoso isso aí. Foi o que ocasionou essa disputa de pênaltis lá no Macapá. Lá em Macapá, no Amapá. O Maranhão enfrenta o Operário, como você bem lembrou, no próximo domingo, dia 6, aqui no Castelão. Ainda não temos horário confirmado pela CBF. Mas deve ser às 17 horas. Deve ser às 17 horas. É o primeiro jogo... Porque houve um pedido por parte da Federação Maranhense de Futebol que todos os jogos das equipes maranhenses, sábado e domingo, nas séries C e D, marcado para sábado ou domingo, que eles pudessem ser postergados para as 17 horas. Em virtude das 16 horas, o sol muito forte. Inclusive, a gente concordou aqui e disse que é a medida correta das diretorias. E no outro domingo seguinte, no dia 13 de agosto, no estádio Germano Kruger, lá no Paraná, o Operário enfrenta o Maranhão. E é como você disse, né? Com esse... não podemos esquecer que o Maranhão precisa fazer um placar aqui. Se fizer um placar como fez contra o Rio Branco, aquele 2-0, eu acho que viaja tranquilo e o Maranhão vai trazer lá, sem grandes dificuldades, torcemos para isso, a classificação para a Série C 2018. Eu separei aqui, Juninho, para o nosso telespectador, a campanha do Operário nessa Série D, com curiosidade aqui. É bom que nós saibamos. O Operário era do grupo A15 da Série D, ele fez 12 pontos, em 6 jogos, teve 4 vitórias, nenhum empate e teve 2 derrotas, um aproveitamento de 66,7%, né? Na fase 16ª de final, nas 16ª de final, logo depois, pegou a Desportiva Ferroviária, ganhou o primeiro jogo fora de casa 2-0, ou seja, um time que pode, sim, chance de ganhar um jogo fora de casa. E ganhou novamente jogando no Germano Kruger por 2-1, então eliminou a Desportiva Ferroviária ganhando os 2 jogos. Nas oitavas de final, o Operário pegou o Espírito Santo, perdeu o primeiro jogo de 1-0 fora de casa e no jogo de volta ele ganhou em casa do Espírito Santo por 1-0 e o jogo foi nos pênaltis, 4-2, o Operário se classificou. Ou seja, as duas equipes vêm de disputa de pênaltis. Então, e entre os adversários, o Maranhão poderia pegar, por exemplo, um Globo do Rio Grande do Norte, uma equipe que tem muita tradição. Não diria, mas tem uma equipe com qualidade e com bons resultados. Mas tem o América com muita tradição e é um time que vem comendo essa bola aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Né? É bom lembrar que tudo dependeria do resultado entre Gurupi e, se eu não me engano, Atlético do Acre. Como o Atlético do Acre ganhou, o Maranhão vai pegar a equipe do Operário. Se o Gurupi tivesse ganhado, o Maranhão poderia ter pegado. Mas eu acho que entre esses adversários todos, eu acho que o Operário... E é bom lembrar também que depois dessa fase, vamos torcer que o Maranhão se classifique, há novamente disputas alternadas de primeiro contra quarto, para decidir o campeão e o vice da Série D 2017.
Pela Série C do Campeonato Brasileiro, fica também a nossa torcida para o Motoclube, que enfrenta a representação do Confiança. Sim. E é jogo que o Papão do Norte precisa, né, dar um alento para o seu torcedor, para tentar realmente sair dessa situação aí, tá próximo ali do Z2, tem que ganhar, tem que melhorar e a equipe precisa reencontrar o seu caminho, né? Na verdade, quem está assistindo esse programa aqui na segunda-feira, o jogo está acontecendo praticamente agora, né, Juninho? O jogo está acontecendo praticamente agora e é um jogo chamado jogo de 6 pontos, né? Porque as duas equipes têm 11 pontos, né, na classificação da Série C 2017. Se o Moto ganhar, vai chegar aos 14 pontos e já se livra um pouco dessa zona de rebaixamento. E aí nós teremos um grande final de semana e um começo de semana espetacular com a vitória do Papão, quem sabe, né? Exatamente, torcemos para isso. Greg, um abraço, viu? Lembrando a você que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite aqui na TV Assembleia para falarmos de esporte. E às terças-feiras, a reprise do programa. Às 7h30 da manhã, né, Juninho? E às 2h30 da tarde. Ô, Greg, para eles que estão nos acompanhando, os números, né, os canais de interação, para que o torcedor possa mandar a sua sugestão de pauta, fazer a sua crítica, mandar o seu alô também. O telespectador da TV Assembleia pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. O primeiro é o nosso site, que é al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828 e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. Greg, sempre um prazer. Tamo juntos, viu? Tamo junto, Juninho. Sempre. Gente, forte abraço e até a próxima. Até a próxima, galera.